Agora eu apresento para você de casa os nossos entrevistados, os nossos convidados. Aqui ao meu lado, a Joana Maria Pedro, ela que é historiadora e também pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal do Estado. Tudo bom, Joana? Boa noite. Federal de Santa Catarina. Perdão, de Santa Catarina. Muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Ao lado dela, o Yuri Guelph, que é psicólogo e sexólogo. Tudo bom, Yuri? Tudo bem. Boa noite. Nosso representante masculino aqui no sofá, com grande responsabilidade. E também a Vanessa Tobias, que é coach e também veio colaborar. Tudo bom, Vanessa? Tudo. Acho que eu vou começar pela Vanessa Tobias. Já deu para ver aí pelo vídeo que é uma mulher linda, inclusive em outros momentos já participou conosco, esteve no nosso programa do primeiro dia de janeiro, né? Trouxe boas sugestões pra gente. Vanessa, você, como uma mulher que bem sucedida já, estabilizada na sua carreira, uma mulher esteticamente linda, não tem como negar. Obrigada. Isso assusta os homens? Você, ou até as outras mulheres, você sente que às vezes tem uma reação um pouco mais na defensiva em relação a tua pessoa? Quando eu era pequena, eu assistia Cinderela, Bela Adormecida, Rapunzel. E eu penso que, assim como eu, as mulheres nasceram e cresceram com uma enorme vontade de serem amadas. E esse amor se configurou de diversas maneiras. O primeiro homem da minha vida foi meu pai. E com meu pai eu, sei lá, encontrei um monte de maneiras de agradá-lo, principalmente tirando notas boas, conseguindo medalhas nos esportes. E quanto mais realizações eu tinha, mais aplauso eu recebia em casa. Então, eu passei minha vida me desenvolvendo para ser uma pessoa realizadora. E para entender que isso era legal, não que isso era assustador. Eu descobri com o passar do tempo que me tornar uma pessoa realizadora se eu utilizasse as minhas realizações para competir com os homens ou com as mulheres, isso sim seria assustador. Fala um monte assim, as mulheres são independentes e isso é bom. O que é independência? Se a gente encontrar a tradução de independência como competição, é assustador. Eu penso que o tom do feminino é você ser parceira, é você ser companheira. Eu tenho convicção que o sonho de todo homem é uma mulher guerreira, Claro. é uma mulher realizadora, mas não uma competidora, não alguém que também tem pinto, sabe? Claro, sim, sim. Vai entrar na relação. Ou até o papel masculino. Acho que às vezes até o medo, o anseio que eles têm é justamente esse, né? Exato. E assim, durante toda a minha vida, eu fui assustadora em alguns momentos, em que eu apontava os defeitos, o que a pessoa tinha que acertar e que não estava acertando, em que eu queria ser melhor em alguma coisa por insegurança. Então, eu já estive em relações em que eu me sentia tão pior que, para me sentir um pouquinho melhor, eu encontrava um defeito nessa pessoa, apontava onde estava o defeito só para ver se eu me sentia bem. Claro, Isso claro. é assustador. Não o fato de eu ser uma pessoa bem-sucedida. E sucesso e felicidade. Não é eu ter um negócio, não é eu ter uma experiência de uma viagem. O ter está tão fora do que é o sucesso, porque o sucesso é tão compartilhamento, é tão diálogo, é tão estar junto um com o outro. Então, assim, pode assustar se a gente quiser, se a nossa abordagem diante do mundo for competir dentro dessa independência. Meu pai sempre dizia, Vanessa, estuda e dê jeito de você se manter. Hoje eu entendo que ele queria que eu pudesse escolher o amor, não alguém que me pagasse as contas ou alguém que, por essa razão, eu escolheria. Por comodismo, né? Enfim, às vezes fica mais difícil se desvincular de uma relação que tem enlaces financeiros envolvidos, né? Yuri, isso que a Vanessa mencionava, acho que é uma questão importante. Essa liberdade, essa independência que às vezes é confundida com uma disputa, de fato. É nesse sentido que assusta os homens, porque eu percebo que os homens admiram mulheres que são independentes. Sim, é o que, como a Vanessa disse, realmente, o que é nocivo para um relacionamento, para a procura, realmente é essa competição, que inclusive na minha área, que da sexualidade, assim, a competição que vai até para a cama é uma coisa extremamente nociva para o relacionamento, entendeu? E assim, mulheres que são guerreiras, que vão à luta e tal, elas também não podem esquecer que elas também podem demonstrar uma fragilidade, que a fragilidade não é ser menos, entende? Não é aquela fragilidade submissa a um poder masculino, nada disso. Mas sim uma fragilidade, assim, às vezes ter as expectativas e corresponder um pouquinho com aquela expectativa, por mais que seja um pouco machista, mas só um pouquinho, ela pode ajudar no relacionamento, pode ajudar nesse entendimento. Mas assim, o diálogo é essencial para pedir ajuda. Amor, arruma isso aqui pra mim. Não sei fazer isso, você pode consertar?
Porque às vezes quando a mulher vai fazendo tudo e atropela esses momentos que até então os homens, esses papéis, essas atividades que até então eles desempenhavam, eu acho que acaba, não precisa deles, né? Essa é uma coisa que a gente está observando e vivendo hoje, é uma coisa muito radical. Claro que tem tal, e o homem não está preparado. Muitos homens ainda estão assim, se assustam com isso, porque a mulher que sabe muito faz isso, acaba intimidando um pouco os homens, porque essa noção de saber e de ganhar com poder sobre isso. Então a gente tem inclusive muitos homens que têm problemas na área sexual decorrente de se sentirem inferiorizados por essa mulher, entendeu? Mas isso é só uma questão de quebrar com esses tabus. Então isso é uma coisa de diálogo, tem que ser trabalhado, tem que ir. Então aos poucos vai, entendeu? Vai resolvendo. Joana, como estamos caminhando nesse sentido? Qual é a percepção de vocês que analisam, estudam, de fato pesquisam esse novo perfil da mulher e também o novo perfil do homem, né? Você sente que estamos caminhando em qual velocidade para termos uma sociedade realmente equipar? Então, primeiro a gente precisa perguntar de que mulher e de que homem a gente está falando. O que eu escutei até agora são mulheres e homens de camadas médias urbanas, tá? Dos dias de hoje. Porque se você for um pouquinho na história, lembra que eu sou historiadora? Claro. Você encontra, por exemplo, na Revolução Industrial, século XVIII, mulheres trabalhando nas fábricas, mulheres trabalhando nas minas. Eu mesma fiz uma pesquisa aqui em Florianópolis sobre o século XIX e XX e encontrei mulheres donas de hotel, mulheres vendendo coisas nas ruas, mulheres se virando para sobreviver, criar seus filhos. Não vou dizer que são mulheres ricas, eram mulheres de camadas populares, mas havia também algumas ricas, algumas com empreendedorismo, como se diria. Tá. Capazes de investir, de enriquecer, de acumular. Então, não é uma novidade. Não é uma novidade. A diferença, na verdade, é que, principalmente após a Primeira e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o que se viu foi mais as camadas médias urbanas fazerem isso. As mulheres passando a estudar e a ocupar profissões que costumeiramente eram ocupadas por homens de camadas médias. Vamos dar exemplo. Tá? Ser engenheiro, ser advogado, ser médico é uma novidade do século XX. Isso você não encontrava no passado. Isso eram profissões exclusivas dos homens. Então, a novidade é isso. São mulheres de camadas médias. Porque as pobres, me desculpa, mas elas já trabalham há muito tempo. Há muito Nem tempo. por opção, Certo? por necessidade, Por necessidade. Isso não quer dizer que os maridos delas não sonhassem um dia enriquecer o suficiente, porque isso era uma demonstração de distinção familiar, tirar a mulher da fábrica e mantê-la em casa só cuidando de filhos. Claro. Bom lembrar ainda que na época ter filhos significava ter 8, 9, 10, 11, 15 filhos. E realmente uma mulher com 15, 10 filhos não tem nem como pensar em fazer qualquer carreira. É grande demanda em casa. Certo? Exato. Esses métodos contraceptivos que nós conhecemos hoje, que garante uma sexualidade mais segura, escolher a hora de ter filhos, isso é coisa dos anos 60 para cá. Não quer dizer que não houvesse métodos anteriormente, mas eles eram menos seguros e não estavam no controle das mulheres. Muitas vezes eram no controle dos homens, dos médicos, então era uma coisa menos fácil de usar. Perfeito. É isso que a gente tem, que mudou tanto assim. E de novo queria lembrar uma coisa. A gente está falando de susto. Mas sabe que um homem bonito, inteligente e poderoso também assusta? É verdade, é verdade. Todas as mulheres querem realmente namorar com aquele homem lindo. É muito bom para olhar, certo? Claro. Para suspirar, No nível da idealização. para abordar, até abordar e conviver. Fiquem pensando um homem que vai ser assediado por 1000 mulheres. Vocês acham que a gente quer isso? É trabalho dobrado. Gente, pensa, não é uma coisa fácil. Homens super competentes,
pensem um pouco mais. O que significa para ele ser com essa competência toda? Significa que ele não está em casa com você, partilhando a criação dos filhos e convivendo com você. Quantas pessoas vão querer conviver com essa solidão? Vanessa Tobias, concorda? Eu namoro o homem mais lindo do mundo. A gente tem uma família linda, uma filha gostosa. E assim, eu penso que o sucesso, a competência está no equilíbrio de todas as nossas funções na vida. E a beleza e a estética e os nossos títulos são adereços de quem nós realmente somos. Uhum. Então, eu aprendi tanto sobre o amor que escolhe estar junto, sobre o amor que dialoga, que busca apreciar o outro. Eu tinha um costume péssimo quando eu comecei a namorar, tive poucos namorados, mas de desfazer do outro. Então o outro fazia uma piada e eu achava aquela piada ruim e fazia piada. Você não sabe fazer piada. Deixa eu fazer uma melhor. Deixa eu fazer uma melhor do que você e tal. E com um relacionamento que hoje funciona muito pra mim, eu aprendi que ele tem tanta beleza do jeito dele falar, do jeito dele se expressar, das piadas que ele faz. Ele é tão interessante, ele é tão espetacular. E a relação que vale a pena, na minha concepção, é aquela que colabora de maneira a fazer com que os dois evoluam. Então, existe uma dupla que vibra com o sucesso do outro. Então, assim, eu não me sinto insegura porque eu estou completamente vulnerável na relação. E acho que só tocasse assim, num assunto espetacular, porque antes eu não tinha essa coragem. Eu queria ser tão forte, eu queria saber fazer tantas coisas que eu me escondia atrás de uma enorme capacidade que na realidade não tinha de fazer tudo. Claro. E nessa vulnerabilidade eu descobri que eu podia confiar em alguém. E isso gerou em mim uma enorme admiração. E quando você admira alguém, você se apaixona e nisso reside uma enorme beleza, né? Então, eu penso que dá para namorar o homem mais lindo do mundo, dá para ser a pessoa no melhor que você pode de si mesmo. Mas ir muito além do que é o que a sociedade vota como algo que é sucesso, que é você ser bonito e ter dinheiro, ou ter um bom carro, ou um apartamento. Dá pra fazer tudo isso, mas extrapola tanto o que é o amor de verdade. Exato. Né, que, então assim, exige várias coisas dentro desse contexto, uma maturidade para saber lidar com isso. Você tem que adquirir e manter também, né? Pra mim, o que mudou mesmo pra eu conseguir ser feliz hoje é que a relação deixou de ser débito e crédito. Então, assim, antes eu fazia as coisas para parecer incrível, para parecer uma mulher forte mesmo, para as coisas, não, olha só como eu sou legal. E eu comecei a ver que, à medida que eu fazia coisas para ser legal, eu cobrava que ele fosse legal comigo também. Então, eu gerava expectativa, eu não fazia porque eu era legal, eu fazia porque eu queria parecer legal. Aí, hoje, em dia, eu ajo pensando lá no futuro, se um dia eu vou cobrar ele pelo quanto eu estou sendo legal. Exato. Se a resposta for sim, eu não faço. Então, eu descobri um jeito de ser autêntica. E eu vejo que eu trabalho com muita gente em cursos, e especialmente mulheres, 80% do nosso público são mulheres, vem com essa demanda de vou fazer porque eu quero algo, não porque eu sou assim. E em visitando o futuro, eu percebi que dá pra gente se desfazer de muitas das máscaras das nossas ações e descobrir quem a gente é realmente. Aquele conceito do agradar, do ser aceito. De se submeter, né? A fazer coisas que você não faria. E isso serve para homens e para mulheres. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, tem muita coisa ainda para ser conversada. O pessoal continua conosco aqui no segundo bloco. Inclusive, depois eu quero saber a opinião dos rapazes da banda que até então não tinham sido apresentados. Vão encerrar este bloco pra gente. Quero dar as boas-vindas e uma boa noite pro pessoal aqui do RM2. Tudo bom, rapazes? Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Vou pedir então para que vocês encerrem cantando e no próximo bloco quero ouvir um pouquinho vocês. Pode ser? Com certeza. Então vamos para um rápido intervalo. O próximo som vai para essa mulherada independente aí, então. É verdade. Para elas, então. Vamos lá. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. You cannot lie to me, a pretty woman. I don't believe you when what's the truth. No one can look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, a pretty woman. I can't have a say, a pretty woman. Can be, I want you lonely, just
just like me. Pretty woman, stop around. Pretty woman, talk around. Pretty woman, feels back to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman. TV Com Tudo Mais de volta, e nesta noite de quinta-feira estamos debatendo aqui com os nossos convidados essa questão do perfil da mulher mais independente, que pode ou não assustar os homens, até que ponto a nossa sociedade e até as outras mulheres estão preparadas para conviver com essas mulheres mais fortes. Aí, nossos convidados aqui são Joana Pedro, ela que é historiadora, Yuri Guelfi, psicólogo, sexólogo, Vanessa Tobias, coach, vários pontos de vista já surgiram a partir daqui. A Tobias tocou no ponto de que as mulheres muitas vezes querem ser aceitas e agradar os homens. O Yuri falava sobre essa questão de muitas vezes a mulher acabar diminuindo o papel, as atividades que até então seriam dos homens, pequenas coisas, pequenos detalhes da convivência que fazem com que os homens se sintam menos empoderados. E a Joana citou uma coisa muito interessante, de que a mulher já tem, desde a Revolução Industrial, essa competência de trabalhar fora e muitas vezes ser responsável até pelo provimento da família, e de que o homem desde então vem só se acostumando com ela, adentrando cada vez mais em áreas profissionais que até então eram deles. Antes de continuarmos a conversar, vou chamar um vídeo agora com um depoimento de uma mulher que fala sobre pontos importantes, uma feminista que defende o seu ponto de vista. Vamos ouvir. Ontem eu tive um seminário numa faculdade de comunicação. E eu achei que o script ia ser o mesmo de sempre. Muitos copos d'água, muitos estudantes sonolentos e uma infinidade de gente fingindo fazer perguntas, mas na verdade tentando comprovar teorias malucas e falando sem parar. Uma menina do 2º ano levantou a mão para fazer uma pergunta e lançou o seguinte texto: as feministas fizeram uma brincadeira de mau gosto com a gente. Elas nos transformaram em supermulheres. A gente trabalha, cozinha, cuida dos filhos, ganha menos do que os homens e ainda por cima tem que dividir todas as despesas com eles. Não teria sido melhor se a gente tivesse deixado tudo como estava? Bom, aí eu não aguentei mesmo. Interrompi o discurso da garota e falei: menina, se as feministas não tivessem existido, você não estava aqui nessa universidade agora, com essa sua micro saia, falando para mais de 200 pessoas. Eu sou feminista e acho que toda mulher deveria ser, pelo simples fato de que a gente foi tratada como seres inferiores ao longo da história e que até hoje restam desigualdades com as quais nenhuma de nós deveria ter que conviver. Mulher que ganha menos que homem, que é espancada dentro de casa, que é discriminada pela cor da sua pele ou pelo tamanho da sua barriga. Sem falar nas muçulmanas, nas africanas. Eu me empolguei. A maioria das alunas aplaudiu, um grupo ficou confuso. E a menina respondeu: ah, você é feminista? Poxa, eu nunca podia imaginar. Você está sempre tão bem vestida, de salto, de batom. Foi mal. Então, Joana aqui está gargalhando. O que temos a dizer, Joana? De fato, existe essa interpretação de que a mulher, às vezes, a feminista, não gosta de homem ou quer superar o homem, sendo que muitas delas têm realmente um ponto de vista um pouco mais extremista, mas acho que a grande parte tem um conceito bem diferente que acho que merece a atenção, né? Existe uma história que a gente diria que é uma feministofobia. Uma história que a gente pode dizer que já começa lá com as inglesas, as sufragistas inglesas. Elas foram realmente bastante violentas. Quebravam vitrines de loja, se atiravam em frente a cavalos de corrida, fizeram coisas assim espantosas para a época. Elas queriam ter o direito de votar e fizeram algumas ações que para a época foi considerado uma coisa muito escandalosa.
tendo em vista que a ideia que se tinha de mulheres era que elas eram frágeis, sempre gentis e que não eram capazes de atos desse tipo. E quem eram elas? Justamente mulheres de camadas médias, educadas, de classe alta, inclusive, e estavam fazendo aquele tipo de ação, exigindo que o parlamento votasse o direito para elas de voto. A gente vai encontrar depois alguns movimentos assim, naquilo que a gente vai chamar de segunda onda feminista, que começa nos anos 60. Todo mundo já deve ter ouvido falar do tal de queimação do sutiã. Na verdade, ninguém queimou coisa alguma. É que se criou um protesto para a Miss América nos Estados Unidos, e as mulheres em protesto à Miss América, que é um enaltecimento de uma beleza, ou seja, as mulheres apenas como beleza, certo? Como um produto. E se combinaram e jogaram dentro da lata do lixo todas as coisas, assim, fizeram um acontecimento público, né? Uma representação, jogar dentro de uma lata de lixo tudo aquilo que era a representação da exigência de beleza. Cílios postiços, espartilhos, sutiãs também, maquiagens. É claro que elas continuaram usando, mas era uma forma de demonstrar essa rejeição a esse mundo que exigia das mulheres beleza e juventude. Continuo lembrando que isso é coisa de camada média, tá? Perfeito. Mesmo porque esta dita beleza também é um produto desta classe. Claro. Então, esse tipo de ação muitas vezes causou muitas reações. As inglesas, as feministas brasileiras, elas até tiveram uma ação bem mais tranquila, mas mesmo assim era dito que elas eram muito feias, mesmo porque elas procuravam se vestir de uma maneira muito sóbria. Para não despertar essa tensão em relação ao corpo, porque justamente. Elas precisavam continuar garantindo que seriam consideradas mulheres decentes. Por respeito, por uma imagem respeitosa. Muitas vezes, qualquer mulher que se vestisse com maneiras um pouco mais coloridas, por exemplo, seriam comparadas a prostitutas. Olha só. Então, elas iam para as ruas, elas faziam manifestações e justamente elas precisavam se vestir de uma maneira tão distinta que ninguém pudesse dizer isso delas. Então, é nesse jogo de poder com a sociedade, exigindo direitos, que muitas vezes, e alguns atos um pouco mais, digamos, escandalosos, que fizeram com que elas passassem a ser consideradas como sempre feias, mal amadas, e coisas assim. Agora, as feministas são isso? Eu sei lá, algumas devem ser, outras não, assim como qualquer pessoa, certo? Existe gente feia, existe gente bonita. Não podemos rotular. Não dá para rotular, é claro que não. Agora, isso é uma forma de fazer. Eu posso contar uma coisa, quando eu era jovem, acho que isso faz um pouco de tempo. Os mocinhos da época, que eram cantores, aproveito para dizer isso para vocês. Olha só a banda. Viu? Eles apareciam de camisa vermelha. E usar camisa vermelha não era considerado uma coisa muito masculina, viu? Olha só, E aí, o que se dizia deles? Porque eles andavam com roupas mais brilhosas ou roupas coloridas, imediatamente se associava à falta de masculinidade. Isso é verdade? Alguns até pode ser, mas não todos. Eu estou fazendo uma relação com a mesma coisa que se diz das feministas, certo? É uma aproximação, né, certo? Joana? Aproveitar que você falou dos artistas, quero aproveitar para saber aqui dos rapazes da banda. Hoje estamos recebendo aqui os meninos da RM2, o Rodrigo, o Rudy, o Bruno e o Edu, que vão cantar aqui pra gente ao longo do programa. Quero saber de vocês, rapazes, já falamos aqui sobre essa questão da mulher, que muitas vezes tem ainda um conceito de que mulher muito bonita não necessariamente é inteligente. E que aquelas meninas mais esquisitinhas, aquelas da escola, justamente eram as CDFs. Mas eu acho que com os rapazes, às vezes acontece a mesma coisa. Rapazes que cuidam muito da beleza, da estética, do corpo, acho que também sofrem algum tipo de preconceito. Vocês, como é que vocês enxergam essa reação, essa situação? E aproveito para questionar se vocês se assustam com mulher bonita, inteligente, forte, independente.
Aprovadíssimo. Com certeza. A gente adora, na verdade. E é bacana demais ver a mulher conquistando seu espaço, se autoafirmando e tendo seu reconhecimento. A gente acha muito importante isso, mas com algumas ressalvas, né, que a gente comentou aqui. Eu acho assim, até no começo da relação, no jogo da conquista, é interessante você ter uma mulher à tua altura, assim, e sabe jogar, sabe conquistar também, não só somar também. É tudo. Isso vai acontecendo depois, no casamento, tudo vai ser um equilíbrio. E não simplesmente um homem mandando uma coisa submissa. É equilíbrio total. Igual a nossa colega que falou, eu me identifiquei muito, eu achei totalmente assim, real o que tu falou, que foi tipo, tem que existir uma cumplicidade entre o casal. Tanto o homem tem que se doar como a mulher. E manter o equilíbrio e não fazer algo esperando o retorno. Entendeu? Fazer realmente de coração que está sentindo. Exatamente, que está sentindo aquilo. E não ficar sempre na expectativa de receber algo em troca. Isso aí é torturante para a pessoa em si. Eu penso isso, é a minha opinião, e eu concordo plenamente com o que tu falou. E o outro nunca vai acertar. Porque tu tem uma expectativa de que ele faça exatamente de um jeito X. Aí a pessoa faz e fala assim, poxa, não foi como eu sonhei. E essa competição não ajuda ninguém. Não soma para ninguém, ela só subtrai. Porém, tu vive ou no futuro ou no passado, nunca naquele movimento, no momento específico. Porém, como a gente fala muito com noite, a gente vê muita coisa assim, para os mulheres cuidar com o feminismo, mas para não se masculinizar. É justamente isso. A gente vê muito isso, mulheres querendo sair bebendo. Mulheres tipicamente copiando hábitos, né? Típicos hábitos masculinos e hábitos não tão legais. Aí o pessoal falava, vocês são machistas, quer dizer que a mulher não pode beber, não pode encher a cara. Porque a gente, muito pelo contrário, a gente acha que a mulher em si é muito superior ao homem. Muito superior. Mulher é perfeita. Superior ao homem. Mulher é aquele ser mãe, mulher não pode. Angelical. Meninas, então esse lado de ficar bebendo, tô saindo pra balada, vou pegar geral. Em si, eu acho. É feio pro homem já isso. Mas homem pode. Sejamos justos, é verdade. Eu acho legal pro homem também, mas homem pode. Por que mulher não pode? Gente, eu acho que homem não pode também. Não pode sair pegando geral, não pode sair entortando geral. Tem que ter um equilíbrio. Então, a gente sente que algumas mulheres, para se autoafirmar, estão tentando copiar assim, tipos de comportamentos masculinos, comportamentos esses negativos, né? Tem, dentro desse assunto que a gente puxou agora, muito bacana, inclusive o gancho que vocês puxaram, rapazes, tem duas informações, aí eu quero ver o Yuri. O Brasil é o país com maior número de mulheres que acessam o Pornhub, que, de acordo com uma pesquisa feita justamente por este portal de vídeos pornográficos na internet, que é o maior da rede, esta estatística foi comprovada. Enquanto no mundo, cerca de 22% das consumidoras mulheres acessam aí o site, no Brasil elas representam quase 30%. Os temas relacionados ao sexo que mais são, digamos, investigados, questionados ali na rede, são em relação às posições sexuais e também aos atos praticados entre duas mulheres. Alguns sexólogos alegam que, na verdade, isso não significa que elas sejam homossexuais em maioria ou totalidade, e sim que isso desperta uma curiosidade em relação ao próprio corpo, a este conhecimento da anatomia feminina e também de que a mulher acaba valorizando mais as preliminares do que os próprios homens. Na sequência, já digo uma outra coisa, quero ouvir você, Yuri, agora tem pano pra manga pra você. Uma dinamarquesa, e isso eu achei muito bacana, foi vítima de vingança pornográfica e resolveu dar a volta por cima, justamente devolvendo na mesma moeda, só que de um jeito bem peculiar. Em 2011, o ex-namorado dela divulgou algumas fotos íntimas, sem o consentimento dela, é claro. Passado o constrangimento, a gente vê aí na tela imagens que ela mesma publicou na rede, só que desta vez imagens retiradas aí por uma fotógrafo, tudo direitinho, com o consentimento dela, porque por meio destas imagens íntimas, ela tenta justamente lutar contra essa vingança pornográfica. Portanto, ela mesma fez os registros em momentos cotidianos dela e divulgou para dar este tapa com luva de pelica, como diriam, nessa sociedade que muitas vezes os homens acabam expondo as meninas por meio destas imagens. Yuri, certo. E aí? Como você disse da revolução da década de 60, teve a revolução sexual também na década de 60. E foi muito exacerbado a questão do casal, a questão masculina, mas e a sexualidade feminina? Onde que ficou nesse papel? Teve a luta pelos direitos, mas e o direito a expor a sua sexualidade de uma maneira franca disso? Ainda a gente observa hoje isso, que ainda é muito cheio de tabu isso, ainda é uma coisa muito... assim, muitos entraves em relação ao comportamento sexual da mulher. Por isso que essa grande, vamos dizer, como uma mulher pode dar prazer para outra,
mulheres que desconhecem a própria anatomia do corpo, não se tocam, não conhecem o seu corpo. Daí chega lá, quando vai ter uma relação, o homem também não sabe e fica daquele jeito. Então, assim, essa estatística só está demonstrando isso, essa falta e essa curiosidade. Hoje a gente tem a rede, a gente tem tudo isso que facilita muito. Então, se a mulher se libertar disso, conhecer o seu corpo, é o primeiro passo para conquistar não só, vamos dizer, a questão do sucesso, dessas coisas, mas sim se conhecer, entende? Tudo, inclusive a sua sexualidade é um papel importantíssimo. Vanessa, acho que antes de você continuar, Yuri, tem acho que um contraponto que, em relação até essa curiosidade, pode, na verdade, representar que as mulheres às vezes querem saber mais, justamente para agradar melhor, até em relação à própria performance sexual, né, Vanessa? Eu acho que a gente lida com muitas mulheres, como eu comentei, assim, e a gente sempre vê que a mulher quer fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, para ser a mulher mais gostosa do mundo na cama para aquele homem, para que ela seja inesquecível, para que ele nunca mais na vida encoste uma mulher como ela, e a qualquer preço. E aí, você acessar um site pornográfico deixa de ser uma brincadeira para ser uma pressão, para mega técnicas que você então utilizará. Você pode brincar daquelas técnicas, mas sem a pressão da performance, que eu noto. São duas situações, né? Eu penso que tem duas vertentes. Uma que você pode, né? Outra coisa muito importante, que você falou das preliminares, isso é uma coisa importantíssima, assim, pelo ponto de vista biológico, assim, um homem, para estar excitado, ele precisa de 50 ml na região genital para poder ter uma ereção. A mulher, ela precisa de 550 de sangue na região para começar a estar excitada, para começar a estar apta para poder sentir prazer dessa forma. Então você imagina, homens que penetração, ejaculação, acham que relação sexual é isso, já tá, é isso que ela quer ver penetração, quer ver um pênis ereto, é isso, mas não é. As preliminares são super importantes para os dois. Entendeu? Então, assim, o casal tem que se descobrir, a mulher tem que se descobrir o que ela gosta, não gosta, e ser franca com o homem também. O homem não tem um manual de instrução, saber como agradar a mulher na cama, não tem. Diálogo, tem que falar, né? Eu gosto de ser tocado assim, eu não gosto assim, eu gosto que você faça isso, você não faça isso. Então, seja franco. A gente tem muito medo de ser aceito pelo outro, vai nos ridicularizar, mas não é assim. Se a gente tentar, a gente nunca vai saber. Bom, pra gente encerrar, Joana, quer concluir de alguma forma? Tem algo que você acredita? Não sei se... Até os meninos da banda falaram algo interessante, de que às vezes as mulheres querem se igualar tanto aos homens que acabam assumindo comportamentos que justamente caem por terra porque não são muito bem vistos. Você acredita que, da forma como as coisas têm se desenvolvido, depois de todo esse histórico, de todas as lutas das mulheres, cada uma com um contexto diferente, o que precisa ser feito, de que forma deveria ser feito, para que a gente continue caminhando, para ambos estarem iguais, assim, sem mais, sem menos? Eu acho que tem avançado bastante. Claro que ainda falta muita coisa. Vocês mesmos apresentaram aqui essa discussão sobre violência. E é bom sempre lembrar que as relações são sempre complicadas, não são fáceis, é preciso ter muita paciência. As pessoas não são perfeitas, nem são aquilo que a gente idealiza. A gente precisa conviver com as qualidades e os defeitos de todo mundo precisa. Isso nas relações. E quando eu falo de relações, eu não estou falando somente de relações entre homens e mulheres. Claro. Estou falando de relações as relações em geral. Interpessoais. Eu creio que tem muita coisa para mudar, e a questão da violência contra as mulheres é um ponto muito sério que ainda se mantém. E nós sabemos que tudo isso que nós estamos falando e esses avanços são na nossa sociedade ocidental. Exato. Nós sabemos de várias sociedades onde as mulheres não votam, elas são proibidas de dirigir carro, certo, gente? Existe ainda muita coisa. Muitas vezes mal podem falar. Isso, estamos falando da nossa sociedade ocidental. Eu queria trazer um ponto. Quando se fala, quando a pessoa... O cantor. Não sei qual deles. Não, eu sei, é o moço que está ali atrás de camisa de vermelho. O que está com o violão. O Rude. Ele nos falou sobre como as mulheres estão adotando comportamentos que são masculinos. Ditos masculinos. Eu concordo que é ditos masculinos. Por quê? Quem foi que disse que mulheres
bebem só de uns tempos para cá. É verdade. Ou vocês nunca ouviram falar de mulheres que bebiam muito antes? Na verdade, alguns comportamentos costuma-se tolerar mais nos homens do que nas mulheres. Mas este vício ou esta dificuldade de lidar com a bebida, por exemplo, ou com qualquer outro tipo de coisas que nos viciam, não é somente dos homens. E havia mulheres também. A diferença é que elas geralmente eram rechaçadas, eram desqualificadas, geralmente era no meio da prostituição. A gente sabe como as prostitutas precisavam beber. Se entorpecer, né? Beber para poder fazer o cliente beber junto. Certo? Claro que elas também estavam envolvidas ali e muito com a bebida. Só que a gente meio que não considera elas como mulheres. Mulheres são aquelas das camadas médias, bonitinhas, criadas dentro das famílias. Geralmente a gente se estranha que isso que está acontecendo agora. E agora estas moças bebem de igual para igual, saem, se divertem, enfim. Bom, mas eu concordo com o Rudy. Né, eu concordo que isso não é para ser feito. Isso só traz prejuízo para as pessoas. Então vamos falar de pessoas. E não de homens e mulheres. Olha, assim finalizamos muito bem. Agradeço aos nossos convidados, a Joana, a Yuri, também a Vanessa Tobias. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada pela colaboração. Aos rapazes da banda aqui que hoje também colocaram a boca no trombone, falaram o que pensam. Muito obrigada. Aqui. Eles encerram o programa cantando. Lembrando que ainda hoje vamos falar sobre as novidades do mercado de festas agora para o verão. E tem também receitas caseiras de picolé para você se refrescar no verão. Meninos, mais uma pra gente encerrar o bloco, por favor? I just saw you use your love tonight. I don't wanna lose your love